Olá, boa tarde. Estamos em mais uma Ação e Reação. Nesta quinta-feira, dia 13 de outubro, o ano está voando, né? Dia do fisioterapeuta, isso aí. Dia do terapeuta ocupacional. E também dia nacional do dinheiro. Tomara que não faça muito dinheiro aí, que dá inflação, né? Tomara que não fique rodando muito dinheiro lá na Casa da Moeda, que dá inflação, né? É um dinheiro que às vezes não tem lastro, complica. Então, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais estejam cumprimentados aqui pela TV Com. Hoje, vários assuntos aí, né? Novo júri para o Chupeta, secretário do Rio de Janeiro pede demissão e delegado-geral o acompanha. Também acidente na Rio Santos, onde o corpo fica 9 horas na estrada. Para debater esses e outros assuntos dessa quinta-feira, que o programa está apenas começando, o advogado e também conselheiro do Santos e também faz parte do conselho gestor do clube, Rafael Vita. Boa tarde, Rafael, tudo bem? Boa tarde, Filete. Boa tarde, doutor Armando. Um prazer estar aqui com o senhor, os telespectadores da TV Com. E mais uma vez agradeço aí pelo convite e a participação, Filete. E também o advogado criminalista e comentarista do programa, Armando de Matos Júnior. Amigo Filete, doutor Vita, tudo bem? Prazer novamente estar aqui ao lado dos amigos e dos telespectadores. Vamos tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento em virtude de tudo isso que está acontecendo aí no cenário da segurança pública. Gostei das gravatas de vocês aqui, você com uma gravata elegante, o Vita também, né? Eu sabia que o doutor Armando vinha, eu sei que ele gosta muito de gravata, eu coloquei a minha melhor gravata, viu, Filete? Obrigado. Tu deve ter uma coleção, você tá igual eu quando vinha no programa, eu fazia de blazer e gola careca, né? Ou sem gravata. Aí vinha o doutor Aldo, doutor Armando, doutor Cassione, mas o Cassione vinha tranquilo. Falei, pô, então é melhor pôr terno e gravata todo dia, porque aí fica uma coisa meio esquisita, né? Mas tudo beleza. Bom, Vitor, hoje o Santos joga com o São Paulo, né? Às 9 horas da noite. O Corinthians ganhou ontem do Santa Cruz. Oswaldo de Oliveira vem pela terceira vez para o Corinthians. O que você acha de hoje? O primeiro jogo no Pacaembu, mando do Santos, 3-0 Santos. Cada jogo é um jogo, cada clássico é um clássico. Hoje, mando do São Paulo, torcida única, né? Deve ter uns santistas infiltrados, com certeza, mas torcida única às 9 horas no Pacaembu. O que você acha desse jogo? Bom, Filete, a gente espera que seja um bom jogo, como todos os clássicos Santos e São Paulo dos últimos tempos têm sido. Acreditamos aí na força do nosso elenco, que vem quase que completo, né? Não teremos apenas os que estão machucados, os atletas que estão relacionados ao departamento médico. E, como não podia deixar de ser, confio muito na vitória do Santos hoje. Arrisco até um palpite de 2-0, depois você me cobra. Mas temos que respeitar o São Paulo, em que pese esteja vivendo aí uma fase um pouco conturbada. Um clássico entre Santos e São Paulo, o time do São Paulo deve ser sempre respeitado. Vamos aguardar um jogo aí às 21 horas no Pacaembu. O Santos está bastante acostumado a jogar naquele gramado, joga praticamente em casa, sem a sua torcida, é verdade, mas um time que está acostumado a jogar aí no Pacaembu. E espero que o Santos saia de lá vitorioso. Eu não vou falar a mesma coisa de números, ele foi preciso, né? Disse quanto? Tenho certeza da vitória do Santos. Isso. Cuidado que a família Bonavides aí é tudo São Paulino, né? Paulo Bonavides, tirando o Fernando, mas o Bonavides, o Paulo Bonavides aí que está sempre vendo o programa, o Paulinho, que está trabalhando no Guarujá, os irmãos, é tudo São Paulino, né? Não sei se eles são São Paulinos. São Paulino roxo. Agora, o Santos Futebol Clube, eu tenho certeza da sua vitória, mas eu queria só deixar uma coisa... 2-1, eu vou dar 2-1. 2-0. Ele falou 2-1, acho que 2-0 já está de bom tamanho. Agora, 0 está de bom tamanho, né? Agora, que interessante, hoje em São Paulo, show, Andrea Bocelli, e um clássico desse. São Paulo hoje, a cidade pujante, ela não para, o trânsito vai estar, obviamente, infernal, né? 2 espetáculos dessa envergadura. São perto os espetáculos, não? Um no Allianz Parque, outro relativamente perto. Vai dar problema. Vai dar problema no trânsito, tenho certeza disso. Bom, após o acidente, o corpo fica 9 horas na Rio Santos. O acidente aconteceu às 14 horas de segunda-feira, no quilômetro 234, perto ali do Caruara, área continental de Santos, onde o motoboy que estava no sentido Guarujá com um amigo na garupa. Ele perdeu o controle e invadiu a pista contrária e bateu em outra motocicleta. O motoboy morreu na hora e as 3 vítimas, 2 em cada moto, foram socorridas. Quando a mãe dele chegou ao acidente,
Chegou ao local do acidente, o corpo do Davi estava quente, sangrando, e depois ele ficou tanto tempo lá que ficou frio, roxo, enfim, deve aquele rigor mortis, né? É o relato emocionante da mãe, que é uma mãe nova, a dona Ivanice, de 44 anos, após a perda do filho de 19 anos. Mesmo se o carro tivesse chegado rápido, uma mãe vê um filho morto numa estrada, com certeza é uma coisa triste, emocionante e tal. Mas 9 horas na estrada é uma coisa meio, né, assim, a gente tem que comentar esse assunto, né, o Vita? Eu tenho certeza que o doutor Armando vai fazer esse comentário muito mais abalizado do que eu. Então eu vou procurar não entrar do ponto de vista técnico. O que me parece isso é uma consequência do sucateamento que a gente tem hoje da polícia científica, né? E não ocorre só com a polícia científica, a polícia civil, a polícia militar também hoje enfrentam essa questão, esse problema, né? E é lamentável porque é um serviço que só o Estado tem o dever de fazer, então ele é delegado somente ao Estado. E a mãe que já teve ali o aguro de ver o seu filho morto na estrada, ainda passou ali 9 horas aguardando para que aquele corpo fosse recolhido e dado uma destinação que todos merecem após a morte, né? É lamentável, eu vi isso aí hoje logo cedo, a hora que eu acessei o meu celular de manhã cedo para ver as notícias do dia, vi um relato no Facebook, não sei se da mãe ou de algum parente ou de alguém relacionado, vi esse comentário e a gente tem a lamentar o ocorrido e que não é, Filete, me parece que não é a primeira e nem a segunda vez que isso acontece. Me parece que isso é comum, é corriqueiro acontecer na Baixada e acredito eu, pelo estado da Polícia Científica, no estado inteiro. Pegou na área continental, que não é uma área que não é tão policiada, não tem tanto recurso, né? Mas, infelizmente... Doutor Armando deve saber, mas eu arrisco dizer que hoje a Polícia Científica em Santos deve ter 1 ou 2 viaturas, olha, no mínimo, no a máximo. palavra que o doutor Vita utilizou, sucateamento, é exatamente isso que está acontecendo, não no estado de São Paulo, não em Santos, e sim no Brasil. Só quero aumentar um pouquinho a minha fala, Fred, se você me permitir. Não, tranquilo. Sabendo agora, há pouco tempo, estando no rádio, agora vindo para cá, que o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Beltrame, está entregando o seu chapéu. Vai entregar o boné. Falando, não quero mais. Sábado ele já anunciou que estava entregando. Exatamente. Vai assumir o seu vice. E o delegado-geral, o chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro, também entrega o seu cargo. Por que ele entregou o cargo? Foi à toa? Porque ele não está ganhando bem? Porque a sala dele não tem um ar-condicionado gelado? Não, não é isso. Está entregando o cargo porque ele utilizou essa palavra que o doutor Vita acaba de utilizar e eu pela terceira vez. Sucateamento. As polícias estão envelhecendo. O Estado não enfrenta isso de frente, não faz investimentos maciços. O Rio de Janeiro tem um déficit hoje de 10 mil e poucos policiais. São 10 mil policiais civis no Rio de Janeiro. Ele falou que precisaria de 20 e poucos mil, 22 mil, 23 mil, ou seja, mais 13 mil homens, entre delegados, peritos, investigadores, escrivães de polícia, carcereiros, etc. O Estado não está investindo. O que acontece? Onde que o cidadão sofre? Ele vai a uma delegacia de polícia, lavrar um boletim de ocorrência porque teve o seu celular roubado, que o seu carro foi furtado, ele espera 1, 2, 3, 4, 5 horas porque não tem gente. Um corpo fica na estrada 1, 2, 3, 9 horas. A mãe praticamente velou o seu filho na estrada, na beira da estrada, na frente de todo mundo. Por quê? Porque é uma equipe só que atende Vicente de Carvalho, Guarujá, aí tem um afogamento lá na Vista Linda, lá na Riviera de São Lourenço, o perito se desloca para lá, faz essa perícia, não é porque ele não quer fazer a perícia, não, depois eu vou, deixa o corpo lá, não é isso, é porque o homem não tem como estar em vários lugares, 2, 3, 4, 5 no mesmo instante. Então tem um corpo na Riviera de São Lourenço, um acidente lá na Cozipa, lá do outro lado, e, desculpa, Cozipa já nem existe mais. Minas. Existe um problema lá, esse perito se desloca para vários lugares. E o corpo ficou esperando lá, 1, 2, 3, 9 horas. Depois a perícia é feita, o trânsito às vezes fica até interditado, não sei se foi o caso. Depois vem o carro de cadáver fazer o recolhimento para levar ao Instituto Médico Legal para a necrópsia, nesse caso no Guarujá. Existe Santos, Guarujá.
Gente, isso é muito triste, lamentável. Passar por isso são dois problemas muito sérios, né? O falecimento do seu filho e ficar assistindo aquilo. As pessoas passando e vendo o corpo do seu filho na pista ali 9 horas. Isso é a prova de que o Estado não está gastando dinheiro com segurança pública. Seu governador, acorda! Tem gente sendo roubada. Escutei agora também, um sujeito indo para São Paulo de moto ontem, foi roubado. Levaram a moto, a carteira, o celular, deixaram ele praticamente nu na estrada. Foi a uma delegacia de polícia, ficou lá um tempão para fazer boletim de ocorrência. Governador, invista na polícia. Ponha os cargos que estão se aposentando, indo embora, etc. As pessoas fazem outros concursos, vão embora, os cargos ficam em aberto. Faça concurso, porque quem sofre é a sociedade. Crimes alteram a rotina das universidades, principalmente a Universidade Unesp de São Vicente, onde todos os professores e alunos e funcionários estão preocupados. É que a rotina é tão crítica que motivou um grupo de alunos a fazer uma pesquisa, um trabalho científico de quantas pessoas foram assaltadas na região, professores e funcionários. E o número é muito grande, mais de 100 pessoas assaltadas esse ano, a maioria por armas brancas, na Universidade Estadual de São Vicente. Mostra um pouco da falência do Estado nesse setor. Mas parece que o governador Geraldo Alckmin, ele tem uma credibilidade sim, porque ele consegue, de uma certa maneira, passar uma questão de honestidade, de credibilidade, porque não afeta tanto o governo dele, né? Você vê, você paga um pedágio caro de 25 e 20 e pode tomar uma pedrada no carro, pode ser morto numa estrada. Um fala que é culpa da Ecovias, a Ecovia fala que é culpa do governador, fica essa briguinha, não resolve. Tanto que o Armando já falou de dar moto. Você vem de São Paulo, tem pessoas que não viajam mais à noite. Ficam no Ibis, no hotel lá, para não ter problema. Se me permitir, Fred, só para deixar claro, segurança pública é dever do Estado, não é da Ecovias, não. A Ecovias tem o dever de deixar a estrada na sua perfeita ordem, como tem feito. As estradas melhoraram muito. Esse sistema Anchieta Imigrantes nos últimos anos, não estou fazendo propaganda não, mas é fato, melhorou muito. Eles não podem contratar Eles não podem contratar segurança armada para fazer a nossa segurança. Quem faz segurança na estrada é a polícia rodoviária. Eles podem pôr câmera, sistema inteligente e tal. Sim, e tem feito. Agora, essas coisas são feitas de uma forma abrupta, rápida. Eu escutei hoje no rádio uma pessoa subindo com a sua motocicleta para São Paulo. 9 garotos, nem eram maiores, 9 garotos cercaram o motociclista, precisou parar, foi depenado, ele e a namorada, a mulher, não sei, levaram tudo. E mais, indo à delegacia de polícia, ficou esperando um tempão para simplesmente lavrar uma ocorrência para comunicar às autoridades. Então, esse número, fazendo um outro parênteses aqui, esse número, essa estatística que no final de cada mês eles nos passam, ela não é verdadeira. Porque muitas pessoas deixam de ir à delegacia de polícia. E mais, às vezes até mentem. Porque alguns boletins você pode fazer pela internet. O crime de, por exemplo, furto de telefone celular. Mas se o camarada foi roubado, se ele teve a sua integridade violada, uma arma de fogo apontada, uma faca, deixa de ser furto para ser roubo. Então ele faz um boletim de ocorrência de furto para não precisar ir à delegacia. Fica lá 1, 2, 3, 4, 5 horas. Então ele mente para o próprio Estado. Então ele se torna um mentiroso, se torna um bandido. Olha que coisa interessante. E a pesquisa mostrou, antes de passar para o Vita, que na Unesp, Universidade Estadual Paulista São Vicente, a maioria dos que foram roubados, né? Não foi furto, foi com arma, não fez BO. Porque acha que não adianta, mas também se não faz BO, como é que a polícia faz uma estatística para saber se está tendo mais roubo no Gonzaga, São Vicente, no Caruara, no Cabura? Tem que fazer o BO, que né, é complicado, né? Outro dia eu precisei fazer um BO lá no Gonzaga, fui bem atendido num domingo rápido, bem atendido, disse que a delegacia é um pouco de sorte, você chega em uma unidade policial, chega lá, tem 2, 3 flagrantes na sua frente, que acontece. Se o delegado está lavrando lá, não tem gente, não tem funcionário, ele vai demorar mesmo. Ele não pode passar, eu cheguei agora, eu estou com pressa, eu vou entrar no trabalho. Não funciona assim. Precisa priorizar a ocorrência dele, liberar os policiais que estão apresentando aquela ocorrência. Criou-se até uma lei nova para isso. O policial é ouvido e já é liberado. Antigamente o corpo do flagrante precisava ser todo finalizado. Mas existe uma ordem de chegada. Em Santos ainda é uma cidade tranquila. Agora vocês imaginem São Paulo, que é uma cidade com milhões de habitantes. Você chega numa delegacia do seu bairro, tem 2, 3, 4 flagrantes na frente, você vai demorar mesmo. Mas se o escrivão é rápido também, ele pode pegar aquele depoimento de um furto de um celular e tal, já faz, o delegado já assina, já despacha, né? Porque se você tiver a questão não é só de pessoal, né, Filete? Eu tenho certeza que os nossos policiais civis, só para falar do exemplo da delegacia, eles não estão ali querendo atrasar o lado de ninguém. De jeito nenhum. O grande problema, Filete, é que você chega hoje na maioria das delegacias,
tá pingando, tem uma goteira na mesa do delegado, porque a situação física dos prédios é lamentável. O computador não funciona direito. O computador, quando funciona, é um computador lá da época que nós tínhamos 12, 13 anos de idade, né? E falta pessoal e falta estrutura. Então, no Rio de Janeiro, o doutor Armando, quando faz essa crítica, não faz a pessoa dos policiais, pelo contrário. Os policiais estão cabeceando e cruzando, né? Estão cruzando e cabeceando. E assim, aqui no estado de São Paulo, especificamente a Polícia Civil, a Polícia Científica, é claro que a Polícia Militar hoje ela não tem os seus equipamentos e o seu pessoal na plenitude. Mas, se a gente comparar com o que acontece hoje com a Polícia Civil, com a Polícia Científica, a Polícia Civil praticamente está vivendo a míngua de alguns poucos homens que ainda tocam a polícia, ainda porque gostam, porque merece estar ali. Porque é lamentável a situação da Polícia Civil. E isso decorre nesses crimes que a gente ouviu, que você narrou aí na universidade. Se a gente fizer aqui dois programas por dia, todos os dias, nas duas ocasiões, a gente vai falar de alguma situação que ocorreu aqui na Baixada Santista. Eu vejo a segurança pública hoje no Brasil, no nosso estado, na nossa cidade, como um dos principais problemas que a gente enfrenta. Então, eu digo isso em várias conversas com muitos amigos. Eu hoje não tenho condições de sair do Brasil porque a gente já tem a nossa vida aqui, a gente tem a nossa profissão aqui, mas se tem uma coisa que me deixa com vontade de ir embora do Brasil é a questão da segurança. Nós falávamos aqui antes, Filete, você me perguntou se eu ia ao jogo do Pacaembu. E eu disse que não ia porque o jogo era muito tarde. E uma das questões, além de ser tarde e eu ter um compromisso muito cedo amanhã, mas uma das questões que me fazem não ir ao Pacaembu hoje é porque eu vou ter que descer a serra, sabe-se lá, meia-noite e meia, 1h da manhã, e eu não tenho nenhuma segurança de descer a serra com a minha esposa ao lado, sem saber se alguém vai tacar uma pedra no meu carro ou vai entrar na frente do meu carro e vai me roubar. Né? Então hoje você vai na casa de um amigo, você não sabe se eu vou de táxi para parar na porta da casa do amigo, porque eu não quero ir de carro, parar uma quadra antes e no caminho até a casa do meu amigo ser roubado, assaltado. A gente está deixando de fazer as coisas, deixando de ter o nosso lazer, deixando de fazer várias coisas pela questão da segurança pública. Com certeza, como eu relatei há pouco, você está correto, que muitas pessoas vão para São Paulo para um compromisso, para um jantar. O jantar acabou meia-noite, eles pegam um hotel, ficam no hotel e voltam no dia seguinte. Porque à luz do dia, a chance é menor, né? Você está com mais visibilidade. Não só a chance, mas a probabilidade. Se acontece menor. Alguma falha mecânica no seu carro, você tem condição de chegar, encostar em algum lugar. De noite, tudo isso torna-se difícil. Como o doutor mesmo falou agora, o doutor Vita, voltar à noite na estrada, Anchieta, imigrantes, não importa, é temerário. Quase que uma roleta russa. Uma roleta russa, só que põe a sua vida em risco. Todos nós temos um amigo, um parente, alguém que foi assaltado. Isso é fato. Mas eu queria falar aqui também, Rio de Janeiro. Eu escutei isso também. O sujeito vai numa delegacia de polícia, não tem papel para fazer a impressão do seu boletim. Como é que eles fazem? Qual é a saída? Qual é o plano B? Você faz o boletim de ocorrência na delegacia de polícia, eles te mandam por e-mail e você imprime na sua casa. Acreditem nisso. Olha a que ponto, não chegamos assim no estado de São Paulo, mas no Rio de Janeiro já chegou. Cidade maravilhosa. Tivemos lá Olimpíadas, Copa do Mundo, né? Uma cidade procurada, um destino procurado pelo mundo todo. Na delegacia de polícia não existe papel para confecção de boletins de ocorrência. É o fim, gente. Aí o policial é um super-homem, né? Porque ele fica lá, não tem material, goteira na mesa dele, o computador obsoleto. E outra coisa, a polícia envelhecendo muito. O Estado não faz concurso. Agora vão mexer na Previdência. Né? E pelo que eu escutei é geral, para todos, erga omnes. O que vai acontecer? O policial vai trabalhar até uns 65 anos de idade? Então teremos um delegado lá com 65 anos de idade no escrivão. O delegado, quando é novo, ele vai para cima, né? Ele vai nas diligências, depois ele fica mais velho, pega mais experiência, a bola chega nele, né? O delegado eu até acho que dá para trabalhar com 60, não é o ideal. Mas agora imagine um operacional. Um operacional, porque o delegado vai ficar 10 anos no operacional, chega uma hora ele já... Não é à toa que as polícias possuem um regime especial de trabalho, justamente porque... nós não temos condições de colocar um policial de X idade para trabalhar
como trabalharia um policial de idade Y. Isso é óbvio, eu não sou contra, eu até sou a favor da unificação das previdências, mas a gente tem que dar a especificidade a regime quem é diferenciado para cada caso. né? Você é a favor da unificação ou você é a favor, igual no Chile, que você pode escolher entre a privada e a pública logo no começo do seu trabalho? Aqui no Brasil, Vitor, você é obrigado, porque quando eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, eu falei, meu pai, pô, legal, pai, eu vou, moleque novo, né? Eu vou aposentar mais cedo, né? Ele falou, não, filho, você não vai aposentar mais cedo. Como não, pai? Eu estou pagando 14 anos. Ele falou, quando você tiver 40, 50, vai mudar tudo isso. E meu pai trabalhava no Banco do Brasil, era concursado, mas não era visionário. Mas só que ele já tinha uma visão muito ele falou para mim, e ele falou, você não vai se aposentar com essa idade não, tal. Agora, vocês, o que vocês acham? Veja bem, não é a especialidade de vocês, mas vocês têm mais especialização como advogados do que uma pessoa leiga, né? E hoje em dia todo mundo tem que ler um pouco essas coisas. Você vê, a Previdência ela é superavitária. O que eu paguei, o que o doutor Arnaldo pagou, o que o Vitor pagou, o pai dele... O que eles vão me pagar no final não dá o que eu paguei a minha vida Isso, não inteira. dá o que você pagou. Mesmo que você viva 100 anos, se Deus quiser, mas tem outro que vai morrer com 70, tem um motoboy que morreu com 19, que pagou 4 de contribuição, tem outro que... enfim, você vai pagar mais. Só que alguns governos colocaram pessoas que nunca trabalharam, acima de 65 anos, índios, trabalhadores rurais, e eu acho que eles merecem sim, viu? Eu acho que eles merecem. Mas não adianta, Armando, você fazer a boa ação num sistema que é superavitário. Faz lá uma Secretaria de Assuntos Sociais, coloca todo mundo lá e arruma a verba para isso. Só colocaram tudo no mesmo balaio, certo? Aí a Previdência quebrou. Mas o cara que pagou desde 14 anos, desde 15 anos, o feirante, o motorista, o polícia, o médico, o advogado, o verdureiro, ele é obrigado a trabalhar até 65 anos, mas não é um direito adquirido. Por exemplo, agora quem tem mais de 50 anos vai pegar isso, porque falaram que só vai pegar quem tem menos de 50 anos. Agora vai pegar todo mundo. Como é que vai ficar essa questão? Isso está muito embrionário ainda, né, Filete? Eu também li, acho que na tribuna de hoje tem uma matéria aí falando sobre isso. Vim escutando isso na rádio, na Rádio Bandeirantes estava sendo discutido isso aí. É um projeto embrionário. Eu acredito que isso não vai ser implementado com a rapidez que talvez o governo esteja querendo. A questão da Previdência é uma questão complexa, que não pode ser mudada de uma hora para outra sem que tenha todo um estudo e sem que se pense lá para frente, porque senão vai continuar a mesma coisa, né? Agora, que é que precisa ser mudado, precisa ser mudado. Eu, quando eu falei que eu era a favor de que os funcionários públicos tivessem os mesmos direitos e benefícios daquele que não é funcionário público, por uma questão óbvia. Eu acho que a gente precisa equacionar isso aí, até porque do jeito que está não está dando certo. Resguardados, obviamente, os direitos adquiridos, como você falou. Mas é uma questão complexa e que eu, particularmente, acho que não vai passar no Congresso como o atual governo está achando que vai. Será que nem aquela questão, Vitor? O governo, esse pessoal é pensador, né? Para as coisas que... Eles não querem diminuir o salário deles, né? Salários, mordomia, mas dos outros, tudo bem. Será que eles não falam assim, puxa, vamos dar uma tacada forte, olha, nós vamos fazer isso, aquilo, depois eles dão uma tacadinha mais fraca, todo mundo aceita, né? De repente fala, ó, todo mundo vai ter que trabalhar até 65 anos, mulher também. Outro dia nós tivemos um problema aqui com o doutor Clemente, que ele acredita que a mulher também deva trabalhar até 65 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, não mexe nessa seara aí, porque a mulher teve funcionária dupla. O que teve de mulher ligando aqui para reclamar, né? Porque hoje a mulher aposenta pelo projeto com 60. Mas também será que eles não estão dando não estão fazendo uma feitiçaria muito grande para depois fazer uma coisa menorzinha e o pessoal aceitar? O grande problema é a conta, é o número. Nós precisamos fazer uma projeção para 20, 30, 40 anos. Do jeito que está hoje, não vai fechar. Quebra. Aquele que está começando a trabalhar agora, ou já tem 10, 15 anos, quando chegar o seu momento da aposentadoria, não terá dinheiro, se ficar como está. Então, o que o governo federal precisa fazer, o que o presidente Michel Temer vai fazer e por que ele fazer? Porque ele já falou que não é candidato a nada. Ele falou, não serei candidato. Precisa fazer um bom governo. E um governo que não seja populista. Que mexa nas feridas. Só faça coisas boas, né? Só aumente o Bolsa Família. Não que não deva ter o Bolsa Família, não é isso. Mas só faça coisas boas. Algum governo precisa mexer na ferida, como foi dito aqui. O governo só fala, gente, não dá, a conta não fecha. Os novos vão trabalhar até os 65 anos. Os de transição, que já estão aposentando, vão fazer uma regra diferenciada. É lógico, o jeito vai aposentar o mês que vem. Aí chega uma lei e fala assim, não, agora o senhor tem mais 15 para tirar. Isso não é justo.
Isso não é justo. Porque ele contribuiu lá desde os 12 anos, como o pai do Filete disse a ele. Então não é uma coisa certa. Mas precisamos encontrar o número perfeito. Isso deve ser feito por especialista. É uma medida que não deve ser feita também de afogadilho. Ó, vamos mudar a lei amanhã. Não, não é assim. Isso é estudo. Precisa de gráfico. Precisa de quantas pessoas estão nascendo, quantas estão morrendo, como é que está a vida do país. Por quê? As pessoas estão vivendo mais. Isso é óbvio. A medicina melhorou, a qualidade de vida melhorou muito, de 100 anos para cá. Antigamente, se ele tinha 50 anos, ele era um idoso. Hoje, com 50 anos, ele ingressa na faculdade, pensando em terminar o curso e ganhar dinheiro com isso. 50, 60 anos, muito comum isso. Ainda bem. Então, o sujeito com 70, 80, ele ainda pode trabalhar, por que não? Não há problema nenhum. Mas esse é o problema da Previdência. E outro problema que nós vamos enfrentar também, que o STF, é a desaposentação. Esse é um problema sério, que a pessoa parou de trabalhar, e voltou para o mercado com um salário às vezes maior pela experiência, aquilo que eu falei, não precisa correr atrás da bola, a bola vem para ele, Sim. Ele já tem experiência, toca melhor o negócio, e depois de 5 anos ele quer desaposentar e entrar com a nova contribuição que ele já contribui, né? Quer dizer, e dá uma complicação O que o jovem precisa fazer, né? Pessoal que está começando agora, isso é um ponto de vista meu. Ter a sua previdência privada também. Não contar exclusivamente com o governo federal. Ou de associação, ou de algum banco que você entenda ser um banco forte, para daqui 30, 35 anos, 40 anos, você ter ali um plano B. Não contar só com a Previdência. Antigamente as pessoas aposentavam com 10 salários mínimos, né, doutor Vitor? O Paulo Paim já está mandando falar isso, 10 até porque mínimos. hoje, se você tiver um salário muito maior do que o teto da aposentadoria, você vai morrer na praia, porque não adianta nem que você querer pagar, porque não adianta, você vai aposentar ali com 4 mil reais. Exatamente. Antes as pessoas aposentavam com 10 salários mínimos. 10 salários hoje representa quase 9 mil reais. E o Paulo Paim está complementando o programa, falando que antigamente a pessoa aposentava com 10 salários mínimos, né? Tipo, hoje seria quase 8 mil reais, né? Quase 9, desculpa. Quase 9 mil reais. Quase 9 mil reais. Aí o que acontece? E ele aposentou com 10 salários mínimos e hoje ele está recebendo de 2.500 e 3 mil reais. Não, mas isso e é fora da realidade. Isso então acontece com o meu pai. Meu pai é aposentado. Então, Paulo Paim está mandando um abraço para vocês. E o meu pai, mesmo aposentado, continuou trabalhando ainda um bom tempo. Ele vira e mexe, ele fala isso para mim. Pô, quando eu aposentei lá com X salários mínimos. Hoje isso não dá 3, não dá 4. Quer dizer, ele perdeu o poder de compra, tal, e também é uma burrice, né? Porque se o aposentado não ganha, ele também não gasta. Se não gasta, não gira a economia. Então é uma burrice essa questão. O cara trabalhou a vida toda, contribuiu, depois fica pondo salário de fome para a pessoa. O que né? não pode é o sujeito aposentar com 46 anos, ter uma expectativa de vida de 85, 90, alguns casos até mais que isso. Aí a Previdência não vai pagar mesmo. Né? O sujeito tem uma outra vida recebendo aposentadoria, a Previdência não vai fechar, né? Sem contribuir. Então, realmente, esse número precisa ser mexido. Mas também meter 65 anos para todo mundo. Do dia para a noite, não. O cara trabalhou na feira com 14. Então, o cara aposentou com 65 e trabalhou 50. E o outro teve uma especial e trabalhou 25. Sim. Então, eu acho assim, vamos começar a partir de agora. Porque aí também o cara com 14 nem contribui. Né? Tipo assim, ele não contribui, paga um negócio de autônomo e tal. Porque senão fica uma coisa complicada, né? O cara trabalha desde moleque. Aí o que acontece? Mas é por isso, Filete, que o doutor Armando bem falou o seguinte, e eu também falei, não adianta a gente fazer de uma hora para outra, isso precisa de um estudo, isso é muito complexo. O que a gente discute aqui é a superficialidade da coisa. A Previdência é número, é matemático, é econômico, e só sendo discutido dessa forma é que vai conseguir ser superavitária e vai conseguir chegar em números que seja bom, tanto para que não prejudique os trabalhadores e também não vire um buraco sem fundo, né? Segundo os especialistas, era superavitária, né? O problema maior é que colocaram muita gente que nunca contribuiu, e como o Armando falou, não sei se é errado ou certo, acho que até as pessoas merecem, mas não colocaram mesmo o saco de quem contribuiu a vida toda. Outra coisa, né? rapidinho, que eu sei que a gente tem que ir para o intervalo. O Filete, eu vi numa matéria, não vou me recordar ainda aonde, foi nesse feriado. Parece que o governo começou fazer uma devassa dos benefícios, fraudes, né, do INSS, e absurdamente chegou-se em cidades em que a cada 10 benefícios, 8 eram fraudes. Então, quer dizer, isso também é uma coisa que... Quanto dinheiro que não sai por esse ralo... Gente aposentada que não precisava ser aposentada. Ou que está afastada e que não deveria estar afastada.
45 mil pescadores recebendo lá em Brasília, né? Se puser 45 mil pescadores no Lago Paranoá, não tem mais, não tem nem peixe lá. Na época do defeso, né? Não dá para ficar um do lado do outro, não consegue, outro né? problema muito sério. Então lá em Brasília é o que tem mais, 45 mil, 45 né? mil. É o trânsito. Quando a pessoa sofre um acidente e fica impossibilitada de trabalhar o resto da sua vida, ele passa a receber da União, do INSS. Então é um problema que também precisaria ser resolvido. O trânsito mata muito. O trânsito aleja muito. Então nós temos, todo dia morre gente no trânsito. E isso, para onde vai? Qual é o final disso? É a Previdência. Porque a viúva recebe, ou aquele camarada que recebe o salário, não vai trabalhar mais, não vai produzir, não vai contribuir, mas a União vai mandar o dinheiro para ele. Então é outra coisa, não que não deva pagar, não é isso. Mas nós deveríamos ter mais cuidado com o trânsito, com as estradas, etc. Vamos ao rápido intervalo e já voltamos aqui no Ação e Reação. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta, dia do terapeuta ocupacional e dia nacional do dinheiro, né? Nós estamos falando aqui em dinheiro, né? Para usar bem o dinheiro, previdência social e outras coisas. Vamos falar dos apoiadores, porque depois o debate começa a ficar acalorado e não sobra tempo, e as meninas da produção ficam aí desesperadas que a gente não fala, e como é que vai pagar a água mineral Perrier aqui do programa, né? Quando vem vocês aqui é Perrier. Quando eu estou sozinho aqui é Torneiral, né? Mas quando vem vocês aqui é Perrier. Bom, mandar um abraço pro pessoal da Ozan. Plano de assistência familiar é Ozan. Ligue para 32 28 8000. Faça como Augusto Capô de Casa. Ozan para todo mundo. www.ozan.com.br. Fale com a Fernanda, secretária, e fale com o Cirino, que veio aqui no programa, nosso amigo Cirino, diretor do sindicato. Fale que ele falou que todo mundo que ligar
e falar que ouviu aqui na TV Com, vai ter um desconto. Lembrando que esse programa também repete às 11 da noite e à meia-noite e meia, e que você pode participar agora, como fez o Uriel, como fez o Léo de São Vicente, a Dona Marta. Você pode participar agora pelo 981-598868. E também mandar um abraço para o Boqueirão Express Grill. Hoje o Dr. Vita vai pagar o almoço para todo mundo lá no Boqueirão Express Grill. É ao lado do Santa Cecília, Rua Lobo Viana 89, em frente ao Supercentro Boqueirão. Comidas maravilhosas todos os dias das 11 às 16 horas, de segunda a segunda. Mandar um abraço para o Nelson, corintiano, estava reclamando do Oswaldo de Oliveira, queria o Abelão, e também para o meu amigo Nelson é São Paulino, desculpa, o Nelson está na expectativa do São Paulo reagir hoje contra o Santos. E o meu amigo Paulo, chateado aí com o Oswaldo de Oliveira, queria o Abelão, mas infelizmente, ou felizmente, vai vir o Oswaldo de Oliveira aí, que saiu do esporte ontem, e vem aqui para o esporte que perdeu de 3 da Chapecoense, na despedida do Oswaldo de Oliveira, né? E vem aqui vai dirigir o Corinthians agora, após a saída do Tite. Mandar um abraço para a família Teixeira também, aqui nós somos do Santa Cecília, que completou 55 anos, né? E na semana passada, na quinta-feira passada, fez uma festa no Mendes Convence, uma festa maravilhosa, comemorando os 55 anos da Unisanta, né? Então, parabéns aí a toda a família Teixeira, o Marcelo, a Silvia, a Lúcia, a Cecília, enfim, a tia Emília, a todos da universidade que eu tenho orgulho, né, e humildade de dar aula lá, administrar aula lá 28 anos, né. Então, abraço à Unisanta, 55 anos de 28 história. Anos, Filete? Você não pode falar essas coisas assim, você revela a sua idade. Mas é bom, aí vê que eu estou conservado, né, entendeu? É igual vinho, quanto mais velho fica melhor, né. Entendi. Era bom que fosse, né, Vitor? Era bom que fosse. Bom, o Léo da Praia Grande, audiência boa aqui na Praia Grande. O Léo da Praia Grande, deixa eu ver, a pergunta dele é grande aqui, mas está tranquilo. Léo da Praia Grande. Boa tarde à mesa, obrigado parabéns pelo programa. Agora, gostaria de saber se é justo um trabalhador da construção civil, um pescador profissional, não é aqueles pescadores de Brasília lá, né? Aqueles pescadores de Brasília não existem. Mas então, se um trabalhador da construção civil, um trabalhador do pescador profissional, um trabalhador do porto, tenha que cumprir tal tempo como quer implantar. É um esforço contínuo, né, Filete? É um esforço muito grande. O governo tem que dar um jeito na sangria da Previdência. É só o governo devolver para os cofres o dinheiro que foi desviado para obras obscuras fora do país, como a Transamazônica, outras obras na Venezuela e em Cuba. Um abraço para todos, o Léo da Praia Grande. Então, o Léo da Praia Grande está querendo dizer que a Previdência é superavitária, e se ele acha que pergunta para o Rafael Vita e para o nosso Armando, se ele acha justo um cara que trabalha na construção civil. Concordo com o Léo plenamente. Não é justo um homem de 60, 61, 64, 65 anos trabalhar pendurado num andaime. Não que ele não possa fazer, ele até consegue, mas não é justo. Não é justo, porque aquela é a profissão dele. A profissão dele é a construção civil. Ele sabe fazer aquilo. Ele não tem outra função. Olha, eu também sou médico, eu também sou advogado, eu também sou carpinteiro. Não, ele é aquilo, ele sabe fazer aquilo. Então, não é correto. Não é correto. A Previdência, os técnicos da Previdência precisam sentar corretamente e fazer essa engenharia, porque daqui a um tempo, já falei, a conta não vai fechar. Para as futuras gerações. Para as novas, daqui a pouco também não. Mas o governo precisa se tocar. Não é justo um exemplo desse como o Léo inseriu. E Filete, o que na verdade precisa ficar claro quando a gente fala assim, olha, os meios que são empregados aos funcionários públicos devem ser os mesmos que aqueles que são ligados ao INSS, o que se quer dizer é que hoje a gente tem uma discrepância. Quem está ligado ao INSS contribui muito, trabalha muito, em contrapartida aos funcionários públicos, e veja, o que eu quero dizer não é que não trabalham, mas perto dos que são ligados ao INSS, contribuem pouco e trabalham pouco. É claro que todas as profissões têm as suas especificidades e isso tem que ser levado em consideração. Então, assim, isso que você falou há pouco, né? Isso, por isso que eu falo, não é essa questão da Previdência, o que a gente discute aqui é muito simplista, é muito superficial, isso vai muito além disso. Quando, o que assusta, mas vai aumentar do funcionalismo público, não é que vai aumentar a ponto de inviabilizar, não, tem que ser alguma coisa econômica, ou seja, o tempo de trabalho com o tempo de contribuição tem que ser de uma forma que a conta feche.
E hoje existe essa discrepância entre os contribuintes do INSS e aqueles que têm a contribuição ligada a alguma atividade de funcionalismo público. Então é isso que tem que ficar claro e é isso que precisa mudar. É isso que precisa tornar mais econômica essa conta e essa equação. Pergunta do Léo, muito inteligente, parabéns pelo da Praia Grande, Sim, audiência grande na Praia Grande de São Vicente também, mesmo. porque realmente é diferente, né? Um cara que trabalha no escritório ou no poder público, que também trabalha a gente bastante, deu o exemplo do que o dos estivador, policiais, né? do que o estivador que trabalha realmente, do que um policial, que usa o né? seu corpo, né? A força é bruta, é o físico, foi isso que o Léo quis dizer. Não só o trabalhador da construção civil, mas imagine um homem que trabalha no cais, né? Carregando mercadorias o dia todo. Ele não consegue levar esse trabalho até os 65 anos. Ele vai ter problema de coluna, problema de saúde, e etc, etc, etc. Então, são medidas diferentes. Diferente daquele homem que trabalha no ar-condicionado, de terno, que tem ali vários assessores ali no seu entorno. Ele tem uma qualidade bem maior, né? Agora, aquele que trabalha carregando sacos nas suas costas, não consegue levar até os 65 Até na minha anos. profissão mesmo, Você fica em pé. Por exemplo, a gente está no ar-condicionado, estou falando a questão do... Você pega um cão pesado, vou pôr um cão mansinho, para ficar esforço fácil. físico. Porque se for bravo, complica ainda mais. Né? Mas, por exemplo, pegar um Rottweiler bravo, você põe focinheira, vai pôr na mesa. Ele vai urinar, vai tal. Mas, por exemplo, você pega um enfermeiro, ele começa com 20 anos, com 35, ele já tem um problema na coluna, tal. O proprietário geralmente tem problema no joelho, pessoas mais de idade, de Santos e tal. Por exemplo, hoje em dia, que está pondo um cachorro pesado na mesa, só eu e meu irmão. E meu irmão me chama no consultório dele, os enfermeiros ficam tudo parados, e eu e meu irmão colocamos na mesa, que são os dois, apesar de cinquentões, que não tem problema na coluna, que estão mais assim, de uma certa maneira, mais fortes. Porque o enfermeiro, que é muito bom, problema na coluna. A enfermeira magrinha, a faxineira, problema na coluna, o outro lá não sei o quê. Que todo mundo tem problema. Então o que acontece? Até as pessoas vão envelhecendo, e geralmente o proprietário que leva o cachorro, geralmente de manhã, 10, 11 horas. É a pessoa que já está aposentada, tal, ou dona de casa, ou aquela mãe que levou os filhos no colégio e tal. Ninguém vai querer pôr cachorro pesado na mesa. Nós temos que pôr, nós estamos até bolando o elevador. Porque daqui a pouco, daqui a 10 anos, eu estou com 60, 70, e se Deus tiver, que eu estiver vivo, como é que eu vou pôr esses cachorros todos na mesa? Tem que bolar uma estrutura, porque daqui a pouco não há coluna que aguente, né? Sim. E imagina o estivador, que faz isso todo dia, né? Complicado, né, Vitor? Sim, mas é o que a gente estava discutindo. A gente no início deu o exemplo do policial. Com certeza. Né? A gente não pode... a gente não pode dizer que um policial com 65 anos tem a mesma destreza do que um policial de 23. Ele pode ter o conhecimento, exatamente, tanto jurídico, como o conhecimento da sua cidade. Exatamente, mas ele não tanto vai ter a destreza, né? não vai ter a mobilidade. Não tem mais. Por exemplo, o Vitor, com 65 anos, ele vai ser talvez mais capacitado que agora na área digital, ele vai ter mais estudo, vai ter uma filosofia de vida de mais tempo. Claro, mas eu não vou conseguir fazer que nem você, que beirando quase os 50 e pouco, ainda está aí remando. Não, né? vai conseguir, com certeza, está correndo na praia e tal. O que eu quero dizer é o seguinte, você com 65 anos no seu escritório, você pode produzir peças maravilhosas. Claro, acredito que vai falar, puxa, eu já era bom com 30 e poucos, mas agora eu estou mais experiente, né? Ou tal. Agora o estivador, com certeza, vai ter um decréscimo no trabalho dele, não é isso? Não só isso, mas a tecnologia também. Falando na minha profissão, né, aqueles advogados mais antigos que trabalharam a vida toda na máquina de escrever, de uma hora para outra, e a resposta é essa mesmo, digitalizaram o processo. Então, você imagina aquele homem que até mexia no computador ali, escrevia alguma coisa, mas agora a digitalização. Se ele não tiver um assessor, um secretário ou um estagiário diretamente com ele, para que insira a sua maravilhosa peça, como você disse, no sistema de computadores, não vai conseguir exercer a advocacia. Ele vai na audiência, ele é um brilhante orador, fala muito bem, tem a técnica, tem o Código Penal na sua mente. Mas na hora de botar o trabalho dele no sistema e mandar para o juiz, para que o juiz leia e aprove ou desaprove, etc., ele não pode mais fazer isso. Então, é a tecnologia. Como nós tivemos semana passada aqui em Santos, aquele problema que o júri foi cancelado no meio, já finalmente, já nos debates. Assisti lá os advogados falando, são todos amigos, todos colegas, e chegaram à seguinte conclusão: vamos parar por aqui porque em um recurso os desembargadores não vão aceitar porque não tem áudio.
Só tem a pessoa falando, gesticulando, mas não tem o áudio. Então como é que eu vou saber se aquela testemunha, se o que ela disse é produtivo, se não foi? Se eu não tenho prova disso. Então resolveram anular. Por quê? Porque um computador deu defeito. Aconteceu comigo recentemente também, uma audiência grande no Guarujá. Eram vários advogados, foi uma audiência comum, mas o juiz decidiu... Criminal. Mas o juiz decidiu fazer no plenário do júri. Por quê? Por conta da quantidade de réus, da quantidade de advogados. Então a sala do juiz não tinha capacidade, foi para o júri. Já com 5, 6 horas já de audiência, um colega esbarrou no fio do computador e nós perdemos o depoimento. Todos aqueles depoimentos de 6 anos? Não, só aquele que estava já com 1h30. Tá. Nossa Senhora. O prejuízo foi bem menor. No caso do júri, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas o áudio não foi gravado. Não perdeu tudo. Que júri? Do... Esse da semana passada. Do Chupeta. Exatamente. Não sei o nome do rapaz. É o rapaz que matou o Dan Nunes, não é isso? Exatamente, esse júri. Adiado, novo júri do Chupeta. Pela segunda vez já. Pela né? segunda vez. Então, o pai ficou transtornado e tal. O pai não aguenta mais sair de casa para assistir o júri do filho pela terceira vez. Então, não é que a justiça cai discreto, não é isso. Muito pelo contrário, muito crédito para a justiça. Está fazendo isso até com muita rapidez. Vê que o próprio juiz já marcou em seguida. Dia para 24 deixar a agora, coisa esfriar. É. Deixar esfriar. Mas são coisas da tecnologia. E a tecnologia está aí. Por exemplo, nós estamos aqui. Se falta luz, acaba o programa. Você está no seu escritório lá trabalhando, faltou luz. Se não tiver gerador, o prédio para todas as salas, o seu trabalho ele é perdido. Numa sala de audiência, a mesma coisa. Centro cirúrgico já é diferente, que os hospitais costumam ter lá os seus geradores. Mas nós dependemos hoje da eletricidade e da informática. Quantas vezes nós já não fomos ao banco, caiu o sistema? Não caiu o sistema, tem luz? Não, mas é o sistema central. O sistema parou de trabalhar, você não consegue depositar um cheque. Você vai fim de semana no teu escritório sossegado fazer uma peça. Se tiver 2 horas ali, cair, você perdeu todo o trabalho. Se o sistema do TJ cair, e às vezes eles anunciam, né? Sexta-feira entra em manutenção. Aí você queria fazer um trabalho, mandar uma peça no final de semana com tranquilidade, você fica impossibilitado. Fica Hoje já inviável. tem escritórios guardar de no escritório, empresas que estão contratando dois operadores, 2 provedores de internet diferentes, para justamente, se por um acaso um cair, eles terem outro ali de backup para poderem exercer o seu trabalho. Você imagina um escritório muito grande, uma empresa muito grande que depende única e exclusivamente ali dos seus dados, né, da internet, da movimentação dos dados. Hoje eles estão já contratando. Eu contrato lá a empresa Y, a empresa X, mantenho os 2 e caso um dê problema eu tenho o outro de backup. Não só os advogados, os contadores também passam por isso, né? Porque para deixar tá guarnecido online, né? toda a documentação dos seus clientes, das suas empresas. Isso precisa estar ali à mão no momento que o contador precisa, ele precisa contratar essa empresa. Então, algumas profissões vão desaparecendo. Todo mundo, até a gente, por exemplo, o exame de sangue, hoje os resultados são todos online, né? Sim. Então, por exemplo, você pega o cachorro na emergência agora de manhã, você já mandou para o laboratório, você fez o exame ali, o resultado é online à tarde. Aí o cliente veio à tarde, vê o cachorrinho, ele está melhor, o que ele tem? Se cair a luz, como é que você trabalha? Né? Aquilo, se cair uma internet, aí você vai pegar no celular, né? Aí você tem um celular TIM, tem outro celular Vivo, mas se cai a Vivo ou a NET, você vai pegar no celular. Mas se não tivesse o celular, como é que você pega o exame? Há poucos anos atrás, o computador era algo assim que você tinha na sua casa uma futilidade, né? O seu filho tinha. Hoje o computador em casa, ele é muito mais importante até do que a sua própria televisão. Porque algumas coisas você só faz pelo computador. Por exemplo, você vai pedir o passaporte para a Polícia Federal. Você não vai mais em loco. Você vai na tela do seu computador, preencher os claros, tira uma guia, paga e etc. Tudo é feito pelo computador. Imposto de renda, você faz no seu computador. E a televisão, você pode ver o programa aqui pelo www.tvconsantos.com. Você pode ver esse programa ao vivo agora. Daqui a pouco, mais tarde. Não, pode ver agora. Pode ver pelo seu computador. Agora, 11 horas, ao vivo. Nosso programa aqui hoje, você não precisa assistir agora. Você pode, vou ver depois, eu tenho que sair, preciso ir ao médico. À noite você assiste, no dia seguinte, você assiste no seu computador. Então, é uma peça importantíssima. Na semana passada, nas páginas amarelas da Veja, o homem que criou a internet. Ele foi um visionário, 50 anos atrás. E o jornalista perguntou, o senhor tinha essa visão de onde chegaria a internet? Ele falou, tinha parcial. Parcial, mas não tinha total. De onde nós chegamos com a internet. É uma coisa fantástica. Já tem 50 anos? O projeto inicial, sim. Já o projeto inicial. Já tem 50 anos. Mas na coisa, não. Não, é coisa dos anos 80. Isso. Coisa dos anos 80. A internet que nós utilizamos hoje. O Google é do final dos anos 80. Aliás, poucas pessoas sabem o que é Google, né? Google é o 100 à centésima potência. É um número
enorme, porém finito. Não é infinito, ele é finito. Essa é a ideia do Google, exatamente isso. Mas eles projetaram isso há 50 anos atrás e hoje a coisa... Você imagina um vídeo, né? Você tem lá o YouTube, você posta um vídeo, um show, você vê tudo. A sua televisão virou simplesmente uma tela, né? Essas televisões novas Nesse mesmo caminho, eu costumo dizer muito quando a gente está falando de tecnologia, quando a gente assistia lá nos anos 80 um filme de ficção científica e você via o cidadão com aqueles telefones com TV, onde o cara conversava com o outro e via numa tela, e você olhava para aquilo e falava, imagina, isso é impossível de Só acontecer. no Missão Impossível, né? E no 007. Exatamente. Hoje é coisa corriqueira, é impossível. né? Você falava, não, por mais que a tecnologia avançasse, isso é impossível. E hoje a coisa mais comum que tem é você fazer uma videoconferência. Eu já fiz, inclusive, audiências na Justiça Federal por teleaudiência, né? Videoconferência, enfim. E é muito engraçado isso aí. Punida a juíza que deixou a menina na cela masculina. Isso aí foi repercussão mundial, né? E o Conselho Nacional de Justiça puniu e aposentou compulsoriamente a magistrada, né? Eu acho que foi uma suspensão de 30 dias. 2 anos. Segundo forma assessoria de imprensa, o colegiado decidiu inabilitar pela aposentadoria. Mas hoje está certo. Hoje ela pegou uma suspensão. Era de Abaetetuba, no Pará. Olha, eu vou ser bem claro para o telespectador. Eu não entendi até agora efetivamente o que aconteceu. Eu não quero crer que uma juíza, óbvio, do sexo feminino, determinaria que uma moça... Adolescente, menor de idade. 15 anos. Fosse colocada no meio de homens. 30 de presos. Bandidos, de facínoras. Essa história, falta alguma vírgula, falta alguma coisa. Porém, se foi exatamente isso que aconteceu, um absurdo. Um absurdo. É óbvio que essa menina seria violentada. Ela iria ficar grávida de toda forma. Aliás, sem saber quem é o pai. Então... Eu não entendi a fundo, eu não conheço o caso, eu sei que o STF determinou isso. Se o STF determinou, é porque a prova existe. Então, foi uma falha da juíza e que sirva de exemplo para os outros magistrados. É a juíza Clarice Maria de Andrade que afirmou ter delegado ao diretor da Secretaria do Juízo a tarefa de comunicar à Corregedoria no dia 7 de novembro, que não aconteceu, e mandaram direto para a cadeia. Ela se defende, como o nosso Armando falou, é meio esquisito que uma juíza pegue uma adolescência de 15 anos. Muito esquisito. É muito esquisito, né? Por mais que ela tenha delegado, né, Filete? Não é também plausível que você possa imaginar que o cidadão ali, que é o diretor da vara, tenha interpretado a ordem dela e tenha feito isso. Aliás, o doutor Armando foi muito prudente, né? A gente não sabe, não conhece os autos, não conhece a fundo o que aconteceu, mas eu acho que se realmente aconteceu, foi isso que aconteceu, a pena é muito leve. E eu também não consigo entender como na cadeia dos acontecimentos deixaram isso acontecer, porque a juíza fez uma determinação. Alguém levou essa determinação para o presídio ou a delegacia de polícia ou onde havia o cárcere. E alguém ali no cárcere, o diretor ou o policial que estava ali, concluiu essa determinação. Pô, mas será que no meio do caminho ninguém falou, peraí, eu não posso colocar uma menina de 15 anos numa cela com 30 homens? Então, quer dizer, você vê que, infelizmente, se a gente aqui já tem problemas parecidos com esse, você imagina lá no interior do Pará, onde a estrutura é menor ainda, então, quer dizer, Doutor Vitor, no começo do nosso programa nós falamos que no Rio de Janeiro falta papel para lavratura de boletim de ocorrência. Imagina no interior do Pará. Então, olha, isso aí, a história não está completa, mas realmente o diretor da cadeia, do CDP, Centro de Detenção Provisória, da própria delegacia... Não é verdade, o meu pensamento é esse. Escuta, mas essa ordem que a juíza deu, ela é legal, e ordem legal não se cumpre, não vou cumprir. Então é uma cadeia separava ela num lugarzinho lá e via, né? Separava no lugarzinho e vamos ver, né? Começar por idade e por sexo. Ela é menor de idade e é uma menina. Agora imagina o que essa moça sofreu. Por o maior ato infracional que ela tenha cometido, que fosse até o homicídio. Mas ela é menor ainda, então, né? Mas o ato infracional, a lei protege, ela não poderia ser colocada no meio de maiores.
que até quando aconteceu, ele até falou, isso aqui é uma pegadinha, né? Vocês vão botar uma menina aqui dentro com 30 homens. Ah, não, isso aqui é uma brincadeira. Vocês estão filmando a gente aqui. E não é, foi verdade, foi um erro. Que absurdo. Uriel Vilas Boas, Uriel contente com o Palmeiras, aí o Palmeiras em primeiro lugar segurando a liderança. Ele faz uma pergunta aqui, 3 perguntas, queria saber por do Vita qual era o valor do salário mínimo na época que seu pai se aposentou. Como trabalhar no Brasil até 65 anos, doutor Armando, se não tem estabilidade, né? Então ele está dizendo, por exemplo, uma firma, vamos supor, uma firma portuária, e a pessoa trabalha com mão de obra lá, se eles vão deixar a pessoa até 65 anos. E ele cita o exemplo da Uzi Minas, que o governo sabia que o nosso aço estava perdendo força com a questão do aço chinês e mandou um monte de gente embora e a pessoa não consegue ficar trabalhando até 65 anos muitas vezes. E também qual a possibilidade das pessoas, da OAB e da sociedade, enfim, controlar as ações políticas, como no Fórum da Cidadania. Então eu vou dividir a pergunta, não sei se o Vitor vai... Ele quis fazer a comparação do salário mínimo e tal. Não, eu ia dizer isso aí, Filete. Eu obviamente não sei de cabeça qual que era o salário mínimo na época que meu pai se aposentou, até porque eu não lembro nem de cabeça em qual época ele se aposentou. Com certeza ele perdeu o poder de compra. Mas o que eu acho que ele quis dizer é que da época em que o meu pai se aposentou até hoje, o salário mínimo aumentou muito. Claro, aumentou, só que o poder de compra ou o que valia os X reais que ele que foi dado a ele pelo fator previdenciário em comparação com o que ele recebe hoje é muito, muito menor. Então é isso que eu quis dizer. E obviamente que também o salário mínimo ele aumenta anualmente e o salário mínimo hoje aumentou. E é justamente por isso que eu falo, se ele se aposentou lá atrás com 10 salários mínimos, ele deveria estar recebendo hoje os 10 salários mínimos. O que acontece é que não adianta o salário mínimo aumentar se essa cadeia também não aumenta. Aumenta tudo? Né? Então ele perdeu o poder de compra. Armando, rapidinho. Como o funcionário hoje trabalha até 65 anos, ele vai ter estabilidade no emprego quando ficar velho? Não, isso não há garantia nenhuma. E algumas funções as empresas demitem mesmo. A indústria automobilística, bancos, etc. O camarada vai precisar, depois de demitido, continuar contribuindo para ter a sua aposentadoria na sua plenitude. Com relação à pergunta da ordem, existem comissões que são criadas pelas presidências e pelo nosso presidente. Essas comissões são criadas e certamente vão combater as atitudes do governo no momento certo. Bom, a Raquel pergunta para o Vitor e para o Armando, cadê o direito adquirido? Quer dizer que eu já paguei 25 anos e vou ter que pagar até 60 anos, 65? É isso que nós falamos agora. Em alguns casos, pessoas que estão para aposentar agora, já nos estertores, certamente teremos uma regra de transição. Isso vem agora, quando essa alteração for apresentada, quando o pacote for apresentado para nós, certamente o governo federal vai ter ali a sua regra de transição, porque não é justo. A pessoa faltando agora mês ou um ano para se aposentar, fala, não, mas agora você tem que ir até os 65. Bom, tinha planos, não tem nada de planos, tem que trabalhar mais 15, mais 16. Você quer dizer que para a pessoa que tem um ano para aposentar, eles fazem uma tabela e trabalha mais um. Então a pessoa é penalizada, trabalha mais um. O cara que está começando agora vai trabalhar os 65. Mas o cara que está na boca do gol, para você colaborar, vai trabalhar mais 2. Exatamente. Isso que o governo precisa fazer, crer, né? E certamente vai fazer, né? Não dá para, é o que eu falo, não adianta você querer resolver um problema e criar um outro monstro que seria esse de não obedecer o direito adquirido. Só uma coisa rápida. Claro. Imagina a enxurrada de aposentadorias nesse momento. As pessoas que estão nesse limbo falam, o quê? Eu não vou pagar para ver, não. Eu vou aposentar. O INSS, filas e filas, porque as pessoas vão embora. A pessoa quer aposentar logo. Quer aposentar logo. A Flaviane e outra, viu, Filete, o que acontece? A gente está discutindo aqui, a gente só está conjecturando, porque o pacote não foi apresentado, a gente não sabe o que está discutindo. A gente está discutindo só o que foi aventado, o que está aí no ar. Muito superficial, né? Muito superficial. A Flaviane fala que estuda em São Vicente, está tendo muito assalto mesmo, parabenizando o programa. E o Rui da Praia Grande parabeniza o programa e fala que sempre vê o programa aqui, principalmente nos dias de semana, e quando ele não consegue ver, ele vê a reprise no sábado e domingo. Bom, obrigado, Armando. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Filete, doutor Vitor. Leve um abraço para o presidente Modesto Roma. Armando, será dado, Filete. O Armando também. Sorte para a gente hoje, vamos ganhar de São Paulo. Se Deus quiser. Bom, boa tarde, muito obrigado. Boa noite para quem está vendo a reprise. Boa madrugada, bom dia para quem está vendo a segunda reprise, à meia-noite e meia. Fiquem com Deus e com a nossa extensa programação. Muito obrigado.